Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda demais. No vídeo de hoje, nós vamos discutir o filme Minions, de 2015. A história dos Minions começa muito antes de eles encontrarem o vilão Gru, em uma trajetória evolutiva que beira o absurdo. Desde o início dos tempos, essas criaturas amarelas e adoráveis possuíam um único propósito existencial: servir ao mestre mais desprezível e maligno que pudessem encontrar. Eles passaram por tiranossauros, faraós egípcios e até por Napoleão, mas devido à sua natureza desastrada e peculiar, acabavam sempre causando a destruição acidental de quem queriam servir. Essa busca incessante por um líder cruel não é apenas uma piada, mas a definição da identidade deles, uma espécie de vocação profissional que exige uma dedicação cômica e um otimismo inabalável, mesmo diante do fracasso constante. Após um longo período de isolamento em uma caverna gelada, onde a falta de um chefe causou uma depressão profunda na colônia, Kevin, Stuart e Bob decidem sair em uma missão heróica para encontrar um novo vilão. Kevin, o irmão mais velho, responsável e visionário, assume o papel de líder, enquanto Stuart vive em um estado de rebeldia musical com sua guitarra e fome insaciável, e o pequeno Bob carrega a pureza e a ingenuidade de quem busca apenas um ursinho de pelúcia e um pouco de carinho. A viagem os leva até a lendária convenção de vilões em Orlando, onde o destino cruza seus caminhos com a icônica Scarlet Overkill. Scarlet representa o auge da ambição criminosa da época. Como a primeira supervilã da história, ela inspira os Minions com seu estilo sofisticado e sua capacidade magnética de comandar. Ela contrata o trio para roubar a coroa da Rainha da Inglaterra, uma tarefa que deveria ser simples, mas que se transforma em uma sequência frenética de desventuras. O que torna essa parte da narrativa fascinante é ver como a devoção dos Minions contrasta com a impaciência volátil de Scarlet. Enquanto ela planeja dominar o mundo com planos complexos e tecnologia de ponta, os Minions apenas tentam agradá-la com a mesma determinação de estagiários entusiasmados que cometem erros ingênuos. O clímax da história, com o pequeno Bob se tornando, por puro acidente, o rei da Inglaterra, é o momento em que a dinâmica de poder se inverte. É curioso notar como os Minions, mesmo sendo vilões por vocação, possuem um coração de ouro que os impede de compactuar com o sadismo extremo de Scarlet quando ela decide puni-los. Eles acabam aprendendo, da maneira mais caótica possível, que a lealdade tem limites e que a verdadeira liderança não deve ser baseada apenas no medo. Ao final, a busca termina onde a história principal da franquia começa, com um encontro providencial com o jovem Gru, provando que o destino é muitas vezes forjado pela persistência de quem não tem medo de errar na tentativa de encontrar o seu lugar no mundo. A jornada desses pequenos seres amarelos é, na verdade, uma ode ao fracasso resiliente. É interessante notar como a personalidade de cada um reflete arquétipos clássicos do cinema de aventura, adaptados para o universo caótico da Illumination. Kevin não é apenas um guia, ele é o arquiteto da sobrevivência, alguém que carrega o peso da responsabilidade sobre os ombros minúsculos, enquanto tenta manter a coesão do grupo em um mundo que claramente não foi feito para criaturas tão desastradas. Stuart, por outro lado, personifica a cultura pop da década de 60, com seu espírito livre e uma paixão quase palpável pela música, transformando cada perigo iminente em um palco de improviso. E Bob, Bob, ele é a alma da pureza no meio da vilania. Alguém cuja inocência serve como um escudo emocional contra a aspereza de Scarlet Overkill. A relação entre os Minions e Scarlet é um estudo fascinante sobre a hierarquia no mundo do crime. Enquanto Scarlet é uma figura imponente, movida por uma necessidade constante de validação e controle absoluto, os Minions operam em uma frequência de devoção quase canina. Eles não servem por medo, mas por uma necessidade instintiva de pertencimento. Para eles, ser um lacaio é a forma mais elevada de arte, uma carreira escolhida antes mesmo de aprenderem a falar o próprio idioma. Quando a coroa da rainha se torna o objeto de desejo, eles não veem apenas um item de valor,
mas o troféu final que validaria o seu valor como profissionais da vilania. O que torna o clímax em Londres tão memorável é a quebra dessa expectativa. A transição de Bob de um mero ajudante para um monarca acidental expõe a natureza gentil que reside sob a superfície amarela. Mesmo sendo desenhados para servir ao mal, eles não possuem maldade genuína em seus núcleos. Quando a situação escala para a agressividade desenfreada de Scarlet, percebemos que o limite da lealdade deles é a crueldade gratuita. Eles são seguidores, sim, mas não são tiranos. O conflito final não é apenas sobre salvar o dia, mas sobre entender que a liderança exige uma reciprocidade que Scarlet nunca foi capaz de oferecer. No fim das contas, a busca deles por um mestre é uma busca por uma família, e ao encontrarem Gru, o jovem aspirante a vilão que enxerga neles não apenas ferramentas, mas companheiros, o ciclo se fecha de forma poética. Eles encontram no garoto de cachecol listrado o equilíbrio perfeito entre o desafio intelectual e o afeto que sempre buscaram em meio a tantas explosões e confusões pelo caminho. A busca existencial dos Minions encontra um eco profundo na figura de Gru, o pequeno aspirante a vilão que aparece no horizonte como um raio de sol em um dia cinzento. É fascinante observar como a conexão entre eles não nasce de um grande plano estratégico, mas de uma admiração genuína pelo talento precoce daquele menino desajeitado. Diferente de Scarlet Overkill, que via os Minions apenas como extensões de sua própria vontade e descartáveis diante de qualquer contratempo, Gru oferece algo que os pequenos nunca tiveram em suas passagens pela história: uma parceria. Existe uma honestidade brutal na infância de Gru, com seu cachecol listrado e sua risada inconfundível, que ressoa instantaneamente com a necessidade emocional de Kevin, Stuart e Bob. Essa transição marca o fim da infância dos Minions e o início de uma era de amadurecimento profissional dentro da vilania. O que Gru traz para a mesa não é apenas um plano de dominação mundial ou tecnologia avançada, é um propósito comum. Eles deixam de ser aventureiros errantes em busca de um mestre qualquer e se tornam parte de um ecossistema familiar. A dinâmica entre eles é quase paternal, onde o caos natural dos Minions encontra a organização meticulosa de Gru, criando um contraste que é, ao mesmo tempo, hilário e profundamente humano. Eles celebram cada pequena vitória como se fosse uma conquista épica, elevando a rotina do crime a um nível de diversão que Scarlet jamais seria capaz de compreender. Por trás de toda a comédia física e dos sons incompreensíveis, o filme nos convida a refletir sobre a importância de encontrar o seu lugar no mundo. Os Minions são, em essência, criaturas que se definem através do outro, mas ao encontrarem Gru, eles descobrem que o verdadeiro valor não está no mestre, mas na lealdade. O otimismo inabalável que os manteve vivos desde os primórdios do planeta encontra, enfim, um terreno fértil para florescer. O jovem Gru, com sua necessidade de se provar para o mundo, vê nos Minions o suporte necessário para suas ambições, e eles, por sua vez, encontram nele a razão para canalizar toda aquela energia destrutiva em algo que finalmente faz sentido. A história termina com a sensação de que, mesmo sendo criaturas feitas para servir, eles acabaram encontrando uma forma de liderar o próprio destino, transformando-se de lacaios em coautores de uma vida repleta de aventuras, afeto e, claro, muitas bananas. O elo que se forma entre os Minions e o jovem Gru é talvez o elemento mais tocante de toda essa trajetória. Enquanto os mestres anteriores da história eram figuras distantes, muitas vezes imersas em um egoísmo tirânico que impedia qualquer forma de conexão real, Gru, mesmo em sua fase mais introspectiva e precoce, oferece uma vulnerabilidade que espelha a própria essência dos Minions. Há algo profundamente humano na maneira como ele tenta se impor perante o mundo, carregando seus aparelhos e suas ideias mirabolantes, e é exatamente nessa tentativa de ser grande que os Minions se reconhecem. Eles não o seguem por medo, mas por um reconhecimento silencioso de que, naquele garoto, existe a mesma busca por validação que os move desde o início dos tempos. É interessante notar como a estética dessa parceria se consolida. O cenário ganha cores novas, e o laboratório, que mais tarde se tornaria o epicentro de planos grandiosos,
começa a ser construído sobre uma base de colaboração caótica. Os Minions, com seu jeito frenético e sua capacidade quase mágica de consertar ou destruir coisas com a mesma facilidade, tornam-se os arquitetos invisíveis dos sonhos de Gru. Cada gadget, cada invenção e cada momento de falha técnica é superado pelo otimismo contagiante da colônia. Onde Scarlet via fracassos como insultos pessoais, Gru vê lições valiosas, e essa mudança de perspectiva transforma a vilania em uma forma de expressão artística e de união fraterna. A emoção que permeia esse encontro final vai além do simples roteiro de animação. Existe uma ternura contida na forma como Stuart, Kevin e Bob se adaptam aos planos de Gru, como se tivessem finalmente encontrado um lar onde não precisassem mais procurar pelo próximo tirano cruel. Eles percebem, mesmo que de maneira instintiva e sem o uso de palavras complexas, que a verdadeira grandeza não está no poder absoluto ou na conquista de tronos, mas na lealdade compartilhada. Eles se tornam a espinha dorsal de um vilão que, no fundo, só queria ser notado, provando que a família é, muitas vezes, um grupo de desajustados que encontram um propósito comum em meio ao barulho e às cores vibrantes de uma vida nada convencional. É o fechamento de um ciclo de incertezas que termina não com a destruição, mas com a construção de uma identidade que, apesar de toda a vilania, transborda afeto. A dinâmica estabelecida entre o trio protagonista e o pequeno Gru evolui para algo que transcende a relação tradicional entre chefe e empregado, transformando-se em uma irmandade improvável. Ao observarmos o desenrolar dessa convivência, percebemos que o laboratório de Gru deixa de ser apenas um lugar de invenções para se tornar o epicentro de uma cultura própria, onde o caos dos Minions é contido e direcionado pelo intelecto pragmático do garoto. Eles operam em uma simbiose quase musical, onde a urgência de Kevin, a atitude de Stuart e a doçura de Bob compõem as engrenagens necessárias para que os planos de Gru ganhem vida, mesmo que, no processo, várias paredes sejam derrubadas ou incidentes cômicos ocorram com a frequência de uma respiração. Há uma beleza melancólica, porém esperançosa, na transição desse período. Os Minions, que vagaram por eras servindo mestres que mal conheciam seus nomes, encontram em Gru a primeira pessoa capaz de valorizar sua natureza caótica. Enquanto figuras históricas como Napoleão ou os faraós viam essas criaturas apenas como extensões de seus exércitos, Gru os vê como aliados. Essa percepção altera a própria forma como os Minions agem, pois o medo da punição, que antes norteava suas vidas, é substituído por um desejo genuíno de superação pessoal para impressionar o novo líder. É como se, pela primeira vez, eles não estivessem apenas tentando sobreviver ao mestre, mas sim prosperando ao lado dele. Essa nova fase da vida deles também reflete uma maturidade nas escolhas. O fato de terem escolhido Gru entre tantos outros vilões aspirantes sugere que, talvez, a intuição dos Minions seja muito mais apurada do que seu comportamento desastrado sugere. Eles sentiram, no brilho nos olhos daquele menino de cachecol, a promessa de uma jornada que não terminaria em tragédia ou destruição própria, mas em uma série de feitos memoráveis. Eles passam a entender o valor do trabalho em equipe, percebendo que, ao combinar a audácia de Gru com a resiliência inesgotável da colônia amarela, não há limite para o que podem realizar, seja roubar a lua ou simplesmente manter um laboratório funcionando sem explodir por um único dia inteiro. No fundo, a trajetória dos Minions é uma lição sobre a busca incessante por pertencimento. Eles começaram como náufragos da história, vagando pelo tempo em busca de uma identidade, e terminaram encontrando-a no reflexo de um menino solitário que também buscava seu lugar no mundo. O final dessa fase inicial é um lembrete de que o destino raramente segue linhas retas e que, às vezes, a grandeza de uma vida não se mede pelas conquistas impostas pelo poder, mas pelas conexões formadas durante o percurso. Eles seguem em frente, unidos por aquele vínculo indestrutível, prontos para enfrentar o mundo sob a égide de um líder que, à sua própria maneira, é tão deslocado e especial quanto eles. À medida que a poeira das aventuras anteriores baixa e a rotina com Gru se estabelece, percebemos que a essência dos Minions encontrou finalmente um ancoradouro seguro. A casa de Gru
com seus corredores sombrios e a presença constante de máquinas sendo montadas e desmontadas, deixa de ser um ambiente intimidador para se tornar um lar vibrante, preenchido pelo som peculiar de suas gargalhadas e pelo frenesi constante de suas atividades. O que vemos aqui não é apenas o sucesso de um vilão em formação, mas o florescer de uma família escolhida, onde a falta de jeito dos Minions é recebida não com rispidez, mas com uma aceitação que, aos poucos, molda a própria personalidade de Gru. Existe uma doçura subjacente na forma como Kevin se esforça para organizar as tarefas da colônia, mantendo a disciplina necessária para que os projetos de Gru não terminem em desastres completos. Ele atua como uma ponte entre a necessidade de ordem do mestre e a tendência natural dos outros companheiros ao caos absoluto. Stuart, por sua vez, continua a trazer o elemento de imprevisibilidade e leveza, encontrando prazer em pequenos detalhes, como encontrar uma nova peça de sucata que pode ser transformada em uma arma ou em um instrumento musical inusitado. E Bob, com seu olhar de curiosidade eterna, atua como o coração daquela estrutura, suavizando as arestas do temperamento, por vezes impaciente de Gru, e trazendo um conforto emocional que nenhum laboratório de alta tecnologia poderia replicar. É tocante observar como Gru, que iniciou sua jornada com uma postura de distanciamento, começa a ceder espaço para o afeto. Ele aprende que a liderança, quando exercida com a companhia dos Minions, não precisa ser um exercício solitário de superioridade. Existe uma troca silenciosa em cada olhar, um entendimento mútuo de que eles são peças complementares de um quebra-cabeça maior. Quando a luz se apaga ao fim de um dia de trabalho árduo, é notável a sensação de paz que envolve o grupo. Não há mais a pressão de ter que encontrar o vilão mais cruel do mercado, pois eles já encontraram o que realmente importava. Alguém que, apesar de todas as suas próprias falhas e inseguranças, escolheu caminhar ao lado deles. Essa trajetória, portanto, é um testemunho de que a identidade é algo que construímos através das relações. Os Minions nunca foram feitos para serem meras ferramentas descartáveis da história, mas sim agentes de alegria em um mundo que muitas vezes se leva a sério demais. A jornada deles ao lado de Gru é a celebração do absurdo, do otimismo resiliente e, acima de tudo, da lealdade incondicional. Eles nos ensinam que, por mais que possamos nos sentir perdidos ou sem um propósito claro, o destino muitas vezes nos reserva encontros inesperados que transformam o caos em melodia. O futuro, para eles, é um horizonte aberto, recheado de bananas, risadas e a promessa de que, enquanto estiverem juntos, não haverá desafio grande demais ou plano maléfico que não possa ser executado com um sorriso no rosto. A evolução dos Minions ao lado de Gru é um processo de metamorfose onde o conceito de vilania se desmistifica, dando lugar a algo muito mais profundo. Ao longo dos anos, vimos essas criaturas passarem por impérios e eras, sempre na condição de súditos, mas é apenas sob o comando de Gru que a hierarquia se torna, curiosamente, uma democracia baseada no afeto. O laboratório, que deveria ser um antro de planos nefastos, transfigura-se num espaço de criatividade pura. Onde antes imperava o medo de desagradar mestres cruéis, agora vive-se a experimentação livre. Gru não busca dominar o mundo através da opressão de seus subordinados, mas sim através de uma orquestração frenética, onde cada Minion encontra um papel que honra sua excentricidade. A personalidade de cada um deles ganha contornos mais nítidos nessa nova etapa. Kevin, sempre em seu posto de estrategista, deixa de carregar o peso do fracasso histórico para abraçar a responsabilidade de gerir os sonhos de uma família. Ele entende com a maturidade de quem já viu quase tudo que a grandeza de Gru é uma projeção de suas próprias aspirações, e ele se dedica a isso com uma lealdade que roça o sublime. Stuart, o espírito livre, encontra nas invenções de Gru o cenário perfeito para sua rebeldia criativa, transformando ferramentas de destruição em extensões de sua própria alma inquieta. Já Bob continua sendo o catalisador emocional, aquele que humaniza a vilania e nos lembra de que, sob todo aquele metal e planos de grandeza, a base de tudo é o amor. A relação com Gru também molda o próprio vilão, que evolui de um menino solitário e ansioso para um estrategista mais confiante, justamente porque ele nunca está sozinho.
Os Minions são o espelho de sua alma, refletindo suas inseguranças com humor e suas vitórias com uma festa contagiante. Eles não são apenas lacaios, são a audiência, o suporte e a própria essência de quem Gru deseja ser. Em momentos de silêncio, quando a luz das máquinas de solda ilumina o laboratório, percebemos que o laço que os une é muito mais forte do que a busca pela fama ou pelo domínio mundial. Eles encontraram um lar onde não precisam fingir serem maus para serem valorizados. O final dessa trajetória cinematográfica, que nos leva por tantas épocas e continentes, termina com uma nota de otimismo reconfortante. A vida desses seres é a prova de que o erro, por mais desastroso que pareça, é apenas um passo necessário para encontrar o seu lugar. Eles passaram séculos tropeçando, explodindo e perdendo mestres, tudo para que pudessem chegar ao ponto exato em que a sua natureza singular faria sentido completo. Eles não servem ao mal, eles servem ao sonho de alguém, e ao fazerem isso, acabaram criando o seu próprio propósito. A jornada dos Minions é, no fim das contas, a celebração daqueles que, mesmo sendo vistos como estranhos e caóticos, conseguem transformar a própria existência numa aventura constante, onde cada dia é uma oportunidade de ser, acima de tudo, companheiro. Eles provam que, seja em um império egípcio ou num laboratório suburbano, o que realmente sustenta o mundo não é o poder absoluto, mas a risada compartilhada e a certeza de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos enquanto houver alguém para dividir o trabalho e, claro, o lanche. A jornada dos Minions com Gru transforma-se em uma crônica sobre a aceitação das próprias imperfeições. Enquanto o mundo exterior vê apenas vilania, o laboratório, sob a gestão caótica porém amorosa de Gru, torna-se um santuário para a criatividade desenfreada. É tocante notar como a figura do chefe, que por séculos foi um símbolo de temor e exigência, desmorona para dar lugar a uma figura paterna, ainda que Gru demore a admitir essa vulnerabilidade. Ele precisa dos Minions tanto quanto eles precisam dele, e essa dependência mútua é o que torna a dinâmica deles tão autêntica e, paradoxalmente, humana. Eles não são mais apenas capangas, são os guardiões dos segredos e dos sonhos de um homem que, apesar de aspirar ao trono da vilania, encontrou naqueles seres amarelos a sua verdadeira família. A cada novo gadget criado, há uma marca da personalidade de cada um. As invenções não são apenas armas, são extensões do próprio espírito da colônia. Onde Scarlet Overkill veria um erro técnico como um insulto pessoal, Gru, muitas vezes resignado, vê como uma oportunidade para rir e seguir em frente. Essa leveza é o que diferencia o ambiente de trabalho no subúrbio de qualquer outra experiência que os Minions tiveram ao longo da história. Eles finalmente podem ser quem são. Seres inquietos, fascinados por tecnologia rudimentar, apaixonados por bananas e dotados de uma lealdade que transcende qualquer lógica pragmática. A satisfação deles não advém de uma coroa real ou de um tesouro roubado, mas da simples sensação de pertencerem a um projeto maior, liderado por alguém que os compreende. É fascinante observar o impacto que essa convivência causa na autoimagem deles. Ao longo da trajetória, eles sempre buscaram o vilão mais malvado, como uma forma de validar sua própria existência, como se a grandeza do mestre pudesse lhes conferir um propósito. Com Gru, essa busca cessa. Eles deixam de ser definidos pelo tamanho do mal que servem e passam a ser definidos pela profundidade do laço que mantém. A transição de uma existência itinerante e incerta para uma vida de cotidiano compartilhado é, na essência, a descoberta de que o lugar onde se deve estar é aquele onde se é plenamente aceito, sem a necessidade de máscaras ou de atos de destruição grandiosos. No fim, a narrativa nos deixa com uma reflexão profunda sobre o que realmente significa ter um propósito. Os Minions, criados com uma vocação que parecia destinada ao desastre eterno, provaram que a resiliência é a maior de todas as virtudes. Eles sobreviveram a eras inteiras de erros, quedas e isolamento, mantendo sempre intacta a sua capacidade de sonhar e de rir. Ao escolherem Gru, eles escolheram a humanidade, mesmo que cercada de planos de dominação mundial e engenhocas estranhas. A história deles é um lembrete vívido de que a vida, não importa quão caótica,
é melhor quando vivida ao lado daqueles que nos fazem sentir parte de algo maior. Eles encontraram o lar que sempre buscaram, não no topo de um pedestal de poder, mas ao lado de um garoto com um cachecol listrado, provando que no final da jornada, o que realmente conta é o afeto incondicional que nos sustenta através de cada explosão e cada vitória, por menor que ela seja. A rotina no subúrbio, longe dos grandes palcos da história mundial, acaba por revelar uma faceta surpreendente desses pequenos seres: a sua capacidade de adaptação constante. Enquanto o mundo exterior vê Gru como um aspirante a vilão excêntrico, dentro daquelas paredes, os Minions transformam o cotidiano em uma dança de erros e acertos que beira o artístico. É fascinante notar como eles não apenas servem ao plano do dia, mas injetam naquelas invenções uma dose generosa de sua própria essência. Para um observador externo, o laboratório pode parecer um cenário de desastre iminente, mas para quem vive ali, é um laboratório de invenções, sonhos e amizade. Cada explosão não é um fracasso, mas sim uma etapa inevitável de um processo criativo que Gru, aos poucos, começa a aceitar como seu novo normal. Nesse novo cenário, a hierarquia perde o rigor opressor do passado. Onde antes os Minions temiam a ira de um faraó ou a impaciência de Scarlet Overkill, eles encontram em Gru uma figura que, embora tente manter o semblante sério de um gênio maligno, é constantemente quebrada pelas peculiaridades da sua trupe amarela. Bob, por exemplo, com sua inocência quase magnética, frequentemente desarma as tensões do ambiente com um gesto simples ou uma pergunta desconexa, lembrando ao próprio Gru que existe valor na vulnerabilidade. Já Kevin, sempre atento à logística do caos, percebe que a força deles não reside na sua eficiência técnica, mas na coesão do grupo, algo que nenhum outro mestre em toda a história da humanidade jamais soube aproveitar, ou sequer reconhecer. A evolução dos Minions não se resume apenas à busca pelo chefe perfeito, mas à descoberta do que significa ser necessário. Durante milênios, eles se sentiram descartáveis, ferramentas que podiam ser substituídas ao menor sinal de falha. Ao lado de Gru, eles experimentam pela primeira vez a ideia de uma família escolhida, onde a falha é tolerada e o sucesso é celebrado em conjunto, muitas vezes com uma festa espontânea regada a música, dança e, claro, um suprimento interminável de bananas. Essa dinâmica altera a própria natureza da vilania deles, transformando-a de um objetivo existencial vazio em um veículo para a união fraterna. A vilania, aqui, torna-se o pano de fundo. O que realmente importa é a lealdade inabalável que cada um deles dedica àquele que, em um momento de solidão, estendeu a mão e os aceitou como aliados. O que nos resta, ao olhar para essa jornada épica que começou na aurora dos tempos e culminou num laboratório acolhedor, é a percepção de que a história dos Minions é um reflexo do que há de mais humano em nós. O desejo de pertencer, a necessidade de ter um propósito e, acima de tudo, a busca por uma conexão verdadeira que sobreviva às intempéries da vida são pilares que sustentam a trajetória deles. Eles provaram que não importa quantas vezes o plano falhe ou quão desastrosas sejam as consequências, a lealdade é o que mantém o grupo de pé. Eles não precisam mais de coroas reais ou impérios para se sentirem completos. Ao lado de Gru, eles encontraram algo muito mais valioso: a liberdade de serem exatamente o que são, caóticos e adoráveis, num mundo que, finalmente, parece ter encontrado o seu equilíbrio perfeito em meio à confusão. A rotina que se estabelece sob o comando de Gru é, em última análise, a celebração da imperfeição produtiva. Enquanto o mundo lá fora espera que vilões sejam figuras frias e isoladas, o laboratório fervilha com uma energia quase infantil, onde as invenções de Gru se tornam um grande brinquedo coletivo. É notável a forma como os Minions, com suas mentes inquietas e uma propensão natural para transformar qualquer parafuso em um evento cósmico, imprimem sua marca em tudo o que fazem. A seriedade de Gru, que ele tanto tenta manter para preservar sua imagem de gênio maligno, é constantemente posta à prova por seus lacaios, que encaram um desastre tecnológico com a mesma naturalidade com que buscam um lanche no meio da tarde. Essa interação, muitas vezes cômica, é o que torna o ambiente de trabalho algo único, uma espécie de escola de vida
onde o aprendizado acontece através de colisões e risadas. Kevin, em sua posição de mentor improvisado, demonstra uma inteligência emocional que nenhum outro líder ao longo dos séculos foi capaz de notar. Ele compreende que, para que o laboratório prospere, é necessário mais do que comandos precisos, é preciso harmonia. Ele gerencia o temperamento explosivo de Gru com uma paciência quase estoica, servindo como o diplomata entre a visão grandiosa do chefe e a execução, por vezes atrapalhada, de seus companheiros. Stuart, com sua guitarra e seu espírito de improviso, traz para a vilania uma trilha sonora que despoja os planos de Gru de qualquer pretensão de crueldade pura. A música de Stuart é o lembrete constante de que, no fundo, eles não estão ali por medo ou opressão, mas por um desejo genuíno de estarem vivos e ativos naquilo que mais amam fazer. Bob, por sua vez, atua como o elo de ternura que humaniza a vilania. Sua existência é uma prova de que a bondade pode florescer em qualquer ambiente, mesmo cercado por planos de roubo e dispositivos de destruição. Quando Bob abraça seu ursinho de pelúcia no meio de uma reunião de planejamento, a aura de malignidade que Gru tenta projetar se dissipa instantaneamente, substituída por um calor humano que é, ironicamente, o que mantém o grupo unido. Gru começa a perceber, ainda que sutilmente, que a lealdade incondicional desses seres amarelos vale muito mais do que qualquer conquista mundial. Ele encontra naqueles três e no restante da colônia uma base de apoio emocional que ele nunca teve em sua própria infância, um refúgio contra o isolamento que sempre sentiu. O que essa jornada nos ensina, ao final, é que o sentido da vida não está na conclusão grandiosa, mas na companhia que escolhemos para percorrer o caminho. Os Minions, que passaram eras buscando mestres distantes e cruéis, finalmente compreendem que o verdadeiro propósito não está no cargo de ajudante, mas na colaboração. Eles são os arquitetos de uma nova forma de viver, onde a lealdade é o maior troféu e a amizade é o combustível que move as máquinas. Enquanto observam o horizonte com a certeza de que amanhã trará novos desafios, eles sabem, lá no fundo, que não importa o que aconteça. Desde que estejam todos juntos, no caos ou na calmaria, a vida será sempre uma aventura digna de ser vivida, recheada de bananas, planos mirabolantes e, acima de tudo, uma afeição que nem mesmo o maior vilão da história conseguiria esconder. A essência dessa parceria entre Gru e os Minions reside na transfiguração do conceito de erro. Se antes de Gru o erro era sinônimo de extermínio ou abandono, no laboratório debaixo da casa suburbana, o erro torna-se matéria-prima para a inovação. É fascinante observar como a mente de Gru, constantemente voltada para o que é grandioso e muitas vezes inalcançável, é frequentemente trazida de volta à Terra pelos pequenos desastres cotidianos provocados por seus leais companheiros. Quando Stuart acidentalmente troca uma peça crucial de um lançador de mísseis por um utensílio de cozinha, ou quando Bob decide que a sala de controle precisa de uma decoração mais lúdica, Gru reage não com a tirania gélida de Scarlet, mas com um suspiro carregado de uma humanidade que ele mal sabia possuir. Essa dinâmica revela que os Minions não são apenas lacaios, mas os curadores da sanidade de Gru. Eles operam como um espelho deformado, porém carinhoso, que o impede de se perder na própria obsessão por poder. O carinho, muitas vezes disfarçado de frustração, que Gru demonstra por eles é, na verdade, a fundação de um vínculo que nenhum outro vilão jamais conseguiu construir na história da humanidade. Para o mundo, Gru é o estrategista calculista que almeja o impossível, mas, por trás das portas do laboratório, ele é o centro de uma órbita caótica e vibrante, onde a lealdade é medida em cada abraço desajeitado e em cada banana compartilhada ao final de um turno extenuante. A maturidade que o grupo alcança neste período é notável. Eles não são mais os seres errantes que buscam um propósito em cada novo faraó ou conquistador. Eles são finalmente parte de um todo. Kevin, o visionário, finalmente encontrou em Gru um receptáculo para sua necessidade de organização. Stuart encontrou um palco para sua rebeldia, e Bob encontrou naquele cachecol listrado e naquela capa preta a figura protetora que preenche o vazio deixado pela busca incansável por um mestre. Existe uma paz
quase tangível, que emana daquele grupo ao entardecer, quando a iluminação do laboratório se torna mais suave e o silêncio substitui a barulheira das invenções, marcando o fim de mais um dia de sucesso na arte de ser inconvencional. Essa trajetória, que atravessou séculos de fracassos épicos e triunfos acidentais, culmina na descoberta de que a vilania era apenas um meio, e não um fim. O que eles buscavam desde a criação era um lugar onde sua natureza desastrada não fosse um obstáculo, mas um diferencial. Em Gru, eles encontraram um mestre que, paradoxalmente, precisava deles tanto quanto eles dele. Eles se tornaram a família de um homem solitário, e ele se tornou o propósito de seres que, durante eras, vagaram sem direção. É o desfecho perfeito para uma epopeia amarela. A compreensão de que, entre todas as grandes conquistas que o mundo oferece, nenhuma supera a alegria de dividir a própria jornada com aqueles que nos aceitam, com todos os nossos defeitos, explosões e peculiaridades, em um eterno e divertido compromisso de lealdade mútua. A verdadeira magnitude dessa parceria, contudo, revela-se nos momentos de silêncio, quando a frenética busca pelo maior vilão do mundo dá uma trégua e o laboratório mergulha em uma penumbra azulada, pontuada apenas pelo zumbido constante de monitores e pelo estalar metálico de invenções que esfriam. É nesses instantes que a fachada de Gru, construída com tanto zelo através de ombreiras rígidas e uma postura intimidadora, suaviza-se. Ele observa, com um olhar que mistura perplexidade e uma afeição quase paternal, seus pequenos companheiros espalhados pelo chão, Stuart dormindo com uma chave de fenda ainda na mão, Bob abraçado ao seu urso e Kevin, vigilante, ajustando os últimos detalhes de um projeto para o dia seguinte. Nesse cenário, percebe-se que Gru não é o mentor que moldou os Minions, mas sim o ponto de convergência de uma existência que, durante milênios, careceu de um norte afetivo. Os Minions, por sua vez, trouxeram ao mundo de Gru uma cor que ele jamais ousou pintar sozinho. Eles injetam o absurdo no seu pragmatismo, forçando-o a sair de sua concha de gênio solitário e a interagir com a imprevisibilidade da vida. Onde ele via apenas uma necessidade de validação através do poder, eles mostraram que o sucesso é um conceito muito mais simples, construído sobre a base sólida da lealdade e do companheirismo, mesmo que esse companheirismo envolva transformar a sala de estar em um campo de testes para foguetes improvisados. A evolução emocional dos Minions neste estágio é a prova definitiva de que a identidade não é algo que se encontra, mas algo que se cultiva. Ao deixarem de ser lacaios de tiranos históricos, figuras que os viam como números, descartáveis em face de qualquer revés, eles tornaram-se os pilares de uma estrutura familiar peculiar, mas inquebrantável. Cada falha técnica, cada plano que termina em uma nuvem de fumaça e risadas, é uma reafirmação desse laço. Eles aprenderam que não precisam mais buscar um mestre que os defina. Eles encontraram um parceiro que os complementa. Gru, por sua vez, deixou de ser o vilão que precisava provar algo ao mundo para se tornar a figura central de um ecossistema onde ele é, acima de tudo, aceito e necessário. O desfecho dessa fase não se encerra com a dominação global ou com a conquista de um trono. Ele se encerra com o jantar, com a risada trocada durante uma tarefa banal, e com a certeza silenciosa de que, não importa o quão caótica seja a manhã seguinte, eles acordarão juntos. A jornada dos Minions, que atravessou a poeira das pirâmides e o gelo da Antártida, encontrou seu repouso no subúrbio mais improvável de todos. Eles provaram que, em um universo que muitas vezes nos pressiona a sermos sérios, imponentes e implacáveis, a verdadeira rebeldia reside em ser autêntico, em rir do fracasso e, sobretudo, em caminhar ao lado daqueles que transformam a nossa própria existência em uma aventura inesquecível. Eles não são mais apenas seres amarelos perdidos na história. Eles são os coautores de uma vida repleta de afeto, onde cada banana partilhada é uma celebração da amizade que finalmente encontrou o seu lar. A trajetória dos Minions e de Gru culmina em uma simbiose onde o conceito de vilania é subvertido pela humanidade latente no ambiente de trabalho. O laboratório, outrora um espaço frio destinado à engenharia do caos, torna-se um organismo vivo. Quando Gru, com seu casaco longo e o caminhar decidido, entra na oficina,
Não há mais a atmosfera de um senhor de escravos, mas a presença de um capitão entre sua tripulação. Os Minions não o seguem mais pelo instinto ancestral de encontrar o mestre mais perigoso. Eles o seguem pelo reconhecimento de uma alma que, como a deles, também foi moldada pelo isolamento. Há uma ternura quase imperceptível quando Gru, frustrado por um mecanismo que não funciona, solta um resmungo e é imediatamente rodeado por Bob oferecendo um ursinho, ou por Stuart entregando uma ferramenta aleatória, como quem oferece um bálsamo. A dinâmica entre eles ganha uma leveza quase poética através dos pequenos gestos. Kevin, mantendo a ordem com um olhar atento e um apito pendurado no pescoço, transformou-se em um gerente de emoções tão habilidoso quanto de logística. Ele sabe que a produtividade do grupo não depende de ameaças, mas da moral elevada, e por isso organiza celebrações improvisadas sempre que um projeto, por mais desastroso que seja, alcança o final da linha. Stuart, o incorrigível sonhador, encontrou na oficina a liberdade para transformar peças de metal em uma orquestra de sons estridentes, e Gru, em vez de repreendê-lo, muitas vezes deixa escapar um sorriso contido, quase escondido sob o cachecol. Eles não estão mais tentando impressionar o mundo, estão ocupados demais construindo uma vida onde a mediocridade não tem vez, justamente por ser celebrada com tanta alegria. Essa mudança de perspectiva tem um impacto profundo na psique de Gru. O garoto que vivia tentando provar seu valor para a mãe ou para o mundo exterior começa a se ver através dos olhos dos Minions. Olhos que não enxergam apenas o aspirante a vilão, mas o amigo que lhes deu um propósito. A vilania, que antes era uma busca por reconhecimento externo, torna-se uma expressão de arte coletiva. Eles inventam dispositivos não apenas para destruir, mas para superar os limites da física e do tédio. A cada nova falha catastrófica que transforma o laboratório em uma nuvem de poeira e risadas, cria-se uma memória, um laço invisível que sela o compromisso de que, aconteça o que acontecer, eles nunca mais precisarão servir a um mestre que não saiba o valor de um sorriso compartilhado. Ao fim de cada dia, quando as luzes dos monitores se apagam e a colônia se prepara para o descanso, existe uma sensação de completude que permeia o lugar. O lugar no mundo que os Minions procuraram por eras não era um trono de ouro ou um pedestal de poder, mas o canto de uma garagem bagunçada onde eles são necessários. Eles provaram que a lealdade é uma força que transcende a lógica e que a família pode ser formada pelos seres mais inusitados, unidos por uma estranheza comum e um otimismo inabalável. O futuro, que antes era uma névoa de incertezas, agora é um horizonte radiante de possibilidades, onde a única certeza é que enquanto houverem bananas para dividir e um plano maluco para executar, eles estarão juntos. Eles não são mais apenas subordinados de um vilão, eles são os arquitetos de uma felicidade nada convencional, provando que o maior triunfo da história não é a dominação, mas a capacidade de encontrar o seu povo em meio ao barulho ensurdecedor do mundo. A transformação desse cotidiano em uma forma de arte transcendente atinge seu auge nas noites de trabalho intensivo, quando o laboratório se ilumina com o brilho neon das telas e o chiado elétrico das máquinas de solda. Há algo quase sagrado, ainda que absurdamente caótico, na maneira como a colônia se movimenta ao redor de Gru. Eles não operam sob o peso de ordens ríspidas, mas através de um código de gestos e ruídos que, com o tempo, Gru aprendeu a decifrar como se fosse sua própria língua materna. Quando Kevin sinaliza uma necessidade técnica, Stuart responde com um movimento ágil e um som agudo, e Gru apenas assente, movendo peças com a precisão de um regente diante de uma orquestra peculiar. Eles deixaram de ser peças de um jogo de poder para se tornarem os fios condutores de uma energia que, no fundo, só queria um lugar para descarregar. A vulnerabilidade de Gru, que ele tanto tentou esconder atrás de sua capa preta e sua carranca estudada, é o que, em última instância, cativa os Minions. Eles veem nele o que nenhum faraó ou tirano jamais permitiu transparecer. Um ser humano falível, que às vezes tropeça, que às vezes se frustra com a própria tecnologia, mas que, acima de tudo, se importa. Bob, o mais jovem e sensível do trio, é quem melhor personifica essa conexão. Frequentemente encontrado cochilando no canto de uma bancada de trabalho,
Ele representa a segurança absoluta que o grupo sentiu pela primeira vez na história. Para Bob, o laboratório de Gru não é uma fábrica de destruição. É um berço, um espaço onde a ameaça do mundo exterior não consegue penetrar, protegida pela inteligência e pelo carinho atípico daquele chefe, que, entre um plano de roubar a Lua e outro de construir uma arma de raios, sempre reserva um momento para garantir que ninguém fique para trás. Existe uma beleza comovente na forma como Stuart, com seu espírito rebelde e sua inclinação para o improviso, encontra nas falhas de Gru uma oportunidade para brincar. Quando uma engrenagem quebra, ou um plano de dominação falha de maneira espetacular, o que se segue não é a punição, mas o riso. O riso, nesse contexto, funciona como um catalisador que dissolve a tensão, transformando o vilão Gru em um cúmplice. Eles não estão mais competindo para ver quem serve melhor ao mestre. Eles estão juntos na jornada de ser quem são. Essa aceitação mútua é o que estabiliza o laboratório, tornando-o um santuário para todos aqueles que, em outros tempos, teriam sido descartados pela história como irrelevantes ou perigosos. O fechamento desse ciclo de incertezas não culmina com o domínio do mundo, mas com a descoberta da identidade. Eles entenderam, mesmo que de forma intuitiva, que a sua busca incessante por um mestre era, na verdade, uma busca por um lar. Gru, o menino que se sentia deslocado entre a multidão, encontrou na colônia a única plateia que realmente importava. Uma plateia que aplaude não a sua maldade, mas a sua coragem de ser diferente. O futuro para eles não se mede por impérios conquistados, mas pelo número de dias em que conseguiram manter o laboratório funcionando em harmonia, com a certeza inabalável de que, enquanto houver bananas para compartilhar, planos mirabolantes para desenhar e uns aos outros para apoiar, eles terão tudo o que precisam para ser, à sua maneira peculiar, os seres mais realizados que o mundo já conheceu. Eles não são mais náufragos. Eles são, enfim, a tripulação de um sonho que eles próprios, com toda a sua desordem encantadora, ajudaram a construir. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda demais. No vídeo de hoje, nós vamos discutir o filme Minions, de 2015. A história dos Minions começa muito antes de eles encontrarem o vilão Gru, em uma trajetória evolutiva que beira o absurdo. Desde o início dos tempos, essas criaturas amarelas e adoráveis possuíam um único propósito existencial: servir ao mestre mais desprezível e maligno que pudessem encontrar. Eles passaram por tiranossauros, faraós egípcios e até por Napoleão, mas devido à sua natureza desastrada e peculiar, acabavam sempre causando a destruição acidental de quem queriam servir. Essa busca incessante por um líder cruel não é apenas uma piada, mas a definição da identidade deles, uma espécie de vocação profissional que exige uma dedicação cômica e um otimismo inabalável, mesmo diante do fracasso constante. Após um longo período de isolamento em uma caverna gelada, onde a falta de um chefe causou uma depressão profunda na colônia, Kevin, Stuart e Bob decidem sair em uma missão heróica para encontrar um novo vilão. Kevin, o irmão mais velho, responsável e visionário, assume o papel de líder, enquanto Stuart vive em um estado de rebeldia musical com sua guitarra e fome insaciável, e o pequeno Bob carrega a pureza e a ingenuidade de quem busca apenas um ursinho de pelúcia e um pouco de carinho. A viagem os leva até a lendária convenção de vilões em Orlando, onde o destino cruza seus caminhos com a icônica Scarlet Overkill. Scarlet representa o auge da ambição criminosa da época. Como a primeira supervilã da história, ela inspira os Minions com seu estilo sofisticado e sua capacidade magnética de comandar. Ela contrata o trio para roubar a coroa da rainha da Inglaterra, uma tarefa que deveria ser simples, mas que se transforma em uma sequência frenética de desventuras. O que torna essa parte da narrativa fascinante é ver como a devoção dos Minions contrasta com a impaciência volátil de Scarlet. Enquanto ela planeja dominar o mundo com planos complexos e tecnologia de ponta, os Minions apenas tentam agradá-la com a mesma determinação de estagiários entusiasmados que cometem erros ingênuos. O clímax da história, com o pequeno Bob se tornando, por puro acidente, o rei da Inglaterra,
É o momento em que a dinâmica de poder se inverte. É curioso notar como os Minions, mesmo sendo vilões por vocação, possuem um coração de ouro que os impede de compactuar com o sadismo extremo de Scarlet quando ela decide puni-los. Eles acabam aprendendo, da maneira mais caótica possível, que a lealdade tem limites e que a verdadeira liderança não deve ser baseada apenas no medo. Ao final, a busca termina onde a história principal da franquia começa, com um encontro providencial com o jovem Gru, provando que o destino é muitas vezes forjado pela persistência de quem não tem medo de errar na tentativa de encontrar o seu lugar no mundo. A jornada desses pequenos seres amarelos é, na verdade, uma ode ao fracasso resiliente. É interessante notar como a personalidade de cada um reflete arquétipos clássicos do cinema de aventura, adaptados para o universo caótico da Illumination. Kevin não é apenas um guia, ele é o arquiteto da sobrevivência, alguém que carrega o peso da responsabilidade sobre os ombros minúsculos, enquanto tenta manter a coesão do grupo em um mundo que claramente não foi feito para criaturas tão desastradas. Stuart, por outro lado, personifica a cultura pop da década de 60, com seu espírito livre e uma paixão quase palpável pela música, transformando cada perigo iminente em um palco de improviso. E Bob, Bob, ele é a alma da pureza no meio da vilania, alguém cuja inocência serve como um escudo emocional contra a aspereza de Scarlet Overkill. A relação entre os Minions e Scarlet é um estudo fascinante sobre a hierarquia no mundo do crime. Enquanto Scarlet é uma figura imponente, movida por uma necessidade constante de validação e controle absoluto, os Minions operam em uma frequência de devoção quase canina. Eles não servem por medo, mas por uma necessidade instintiva de pertencimento. Para eles, ser um lacaio é a forma mais elevada de arte, uma carreira escolhida antes mesmo de aprenderem a falar o próprio idioma. Quando a coroa da rainha se torna o objeto de desejo, eles não veem apenas um item de valor, mas o troféu final que validaria o seu valor como profissionais da vilania. O que torna o clímax em Londres tão memorável é a quebra dessa expectativa. A transição de Bob de um mero ajudante para um monarca acidental expõe a natureza gentil que reside sob a superfície amarela. Mesmo sendo desenhados para servir ao mal, eles não possuem maldade genuína em seus núcleos. Quando a situação escala para a agressividade desenfreada de Scarlet, percebemos que o limite da lealdade deles é a crueldade gratuita. Eles são seguidores, sim, mas não são tiranos. O conflito final não é apenas sobre salvar o dia, mas sobre entender que a liderança exige uma reciprocidade que Scarlet nunca foi capaz de oferecer. No fim das contas, a busca deles por um mestre é uma busca por uma família, e ao encontrarem Gru, o jovem aspirante a vilão que enxerga neles não apenas ferramentas, mas companheiros, o ciclo se fecha de forma poética. Eles encontram no garoto de cachecol listrado o equilíbrio perfeito entre o desafio intelectual e o afeto que sempre buscaram em meio a tantas explosões e confusões pelo caminho. A busca existencial dos Minions encontra um eco profundo na figura de Gru, o pequeno aspirante a vilão que aparece no horizonte como um raio de sol em um dia cinzento. É fascinante observar como a conexão entre eles não nasce de um grande plano estratégico, mas de uma admiração genuína pelo talento precoce daquele menino desajeitado. Diferente de Scarlet Overkill, que via os Minions apenas como extensões de sua própria vontade e descartáveis diante de qualquer contratempo, Gru oferece algo que os pequenos nunca tiveram em suas passagens pela história: uma parceria. Existe uma honestidade brutal na infância de Gru, com seu cachecol listrado e sua risada inconfundível, que ressoa instantaneamente com a necessidade emocional de Kevin, Stuart e Bob. Essa transição marca o fim da infância dos Minions e o início de uma era de amadurecimento profissional dentro da vilania. O que Gru traz para a mesa não é apenas um plano de dominação mundial ou tecnologia avançada, é um propósito comum. Eles deixam de ser aventureiros errantes em busca de um mestre qualquer e se tornam parte de um ecossistema familiar. A dinâmica entre eles é quase paternal, onde o caos natural dos Minions encontra a organização meticulosa de Gru, criando um contraste que é, ao mesmo tempo, hilário e profundamente humano.
Eles celebram cada pequena vitória como se fosse uma conquista épica, elevando a rotina do crime a um nível de diversão que Scarlett jamais seria capaz de compreender. Por trás de toda a comédia física e dos sons incompreensíveis, o filme nos convida a refletir sobre a importância de encontrar o seu lugar no mundo. Os Minions são, em essência, criaturas que se definem através do outro, mas ao encontrarem Gru, eles descobrem que o verdadeiro valor não está no mestre, mas na lealdade. O otimismo inabalável que os manteve vivos desde os primórdios do planeta encontra, enfim, um terreno fértil para florescer. O jovem Gru, com sua necessidade de se provar para o mundo, vê nos Minions o suporte necessário para suas ambições, e eles, por sua vez, encontram nele a razão para canalizar toda aquela energia destrutiva em algo que finalmente faz sentido. A história termina com a sensação de que, mesmo sendo criaturas feitas para servir, eles acabaram encontrando uma forma de liderar o próprio destino, transformando-se de lacaios em coautores de uma vida repleta de aventuras, afeto e, claro, muitas bananas. O elo que se forma entre os Minions e o jovem Gru é talvez o elemento mais tocante de toda essa trajetória. Enquanto os mestres anteriores da história eram figuras distantes, muitas vezes imersas em um egoísmo tirânico que impedia qualquer forma de conexão real, Gru, mesmo em sua fase mais introspectiva e precoce, oferece uma vulnerabilidade que espelha a própria essência dos Minions. Há algo profundamente humano na maneira como ele tenta se impor perante o mundo, carregando seus aparelhos e suas ideias mirabolantes, e é exatamente nessa tentativa de ser grande que os Minions se reconhecem. Eles não o seguem por medo, mas por um reconhecimento silencioso de que, naquele garoto, existe a mesma busca por validação que os move desde o início dos tempos. É interessante notar como a estética dessa parceria se consolida. O cenário ganha cores novas, e o laboratório, que mais tarde se tornaria o epicentro de planos grandiosos, começa a ser construído sobre uma base de colaboração caótica. Os Minions, com seu jeito frenético e sua capacidade quase mágica de consertar ou destruir coisas com a mesma facilidade, tornam-se os arquitetos invisíveis dos sonhos de Gru. Cada gadget, cada invenção e cada momento de falha técnica é superado pelo otimismo contagiante da colônia. Onde Scarlett via fracassos como insultos pessoais, Gru vê lições valiosas, e essa mudança de perspectiva transforma a vilania em uma forma de expressão artística e de união fraterna. A emoção que permeia esse encontro final vai além do simples roteiro de animação. Existe uma ternura contida na forma como Stuart, Kevin e Bob se adaptam aos planos de Gru, como se tivessem finalmente encontrado um lar onde não precisassem mais procurar pelo próximo tirano cruel. Eles percebem, mesmo que de maneira instintiva e sem o uso de palavras complexas, que a verdadeira grandeza não está no poder absoluto ou na conquista de tronos, mas na lealdade compartilhada. Eles se tornam a espinha dorsal de um vilão que, no fundo, só queria ser notado, provando que a família é, muitas vezes, um grupo de desajustados que encontram um propósito comum em meio ao barulho e às cores vibrantes de uma vida nada convencional. É o fechamento de um ciclo de incertezas que termina não com a destruição, mas com a construção de uma identidade que, apesar de toda a vilania, transborda afeto. A dinâmica estabelecida entre o trio protagonista e o pequeno Gru evolui para algo que transcende a relação tradicional entre chefe e empregado, transformando-se em uma irmandade improvável. Ao observarmos o desenrolar dessa convivência, percebemos que o laboratório de Gru deixa de ser apenas um lugar de invenções para se tornar o epicentro de uma cultura própria, onde o caos dos Minions é contido e direcionado pelo intelecto pragmático do garoto. Eles operam em uma simbiose quase musical, onde a urgência de Kevin, a atitude de Stuart e a doçura de Bob compõem as engrenagens necessárias para que os planos de Gru ganhem vida, mesmo que, no processo, várias paredes sejam derrubadas ou incidentes cômicos ocorram com a frequência de uma respiração. Há uma beleza melancólica, porém esperançosa, na transição desse período. Os Minions, que vagaram por eras servindo mestres que mal conheciam seus nomes, encontram em Gru a primeira pessoa capaz de valorizar sua natureza caótica.
Enquanto figuras históricas como Napoleão ou os faraós viam essas criaturas apenas como extensões de seus exércitos, Gru os vê como aliados. Essa percepção altera a própria forma como os Minions agem, pois o medo da punição, que antes norteava suas vidas, é substituído por um desejo genuíno de superação pessoal para impressionar o novo líder. É como se, pela primeira vez, eles não estivessem apenas tentando sobreviver ao mestre, mas sim prosperando ao lado dele. Essa nova fase da vida deles também reflete uma maturidade nas escolhas. O fato de terem escolhido Gru entre tantos outros vilões aspirantes sugere que, talvez, a intuição dos Minions seja muito mais apurada do que seu comportamento desastrado sugere. Eles sentiram, no brilho nos olhos daquele menino de cachecol, a promessa de uma jornada que não terminaria em tragédia ou destruição própria, mas em uma série de feitos memoráveis. Eles passam a entender o valor do trabalho em equipe, percebendo que, ao combinar a audácia de Gru com a resiliência inesgotável da colônia amarela, não há limite para o que podem realizar, seja roubar a lua ou simplesmente manter um laboratório funcionando sem explodir por um único dia inteiro. No fundo, a trajetória dos Minions é uma lição sobre a busca incessante por pertencimento. Eles começaram como náufragos da história, vagando pelo tempo em busca de uma identidade, e terminaram encontrando-a no reflexo de um menino solitário que também buscava seu lugar no mundo. O final dessa fase inicial é um lembrete de que o destino raramente segue linhas retas e que, às vezes, a grandeza de uma vida não se mede pelas conquistas impostas pelo poder, mas pelas conexões formadas durante o percurso. Eles seguem em frente, unidos por aquele vínculo indestrutível, prontos para enfrentar o mundo sob a égide de um líder que, à sua própria maneira, é tão deslocado e especial quanto eles. À medida que a poeira das aventuras anteriores baixa e a rotina com Gru se estabelece, percebemos que a essência dos Minions encontrou finalmente um ancoradouro seguro. A casa de Gru, com seus corredores sombrios e a presença constante de máquinas sendo montadas e desmontadas, deixa de ser um ambiente intimidador para se tornar um lar vibrante, preenchido pelo som peculiar de suas gargalhadas e pelo frenesi constante de suas atividades. O que vemos aqui não é apenas o sucesso de um vilão em formação, mas o florescer de uma família escolhida, onde a falta de jeito dos Minions é recebida não com rispidez, mas com uma aceitação que, aos poucos, molda a própria personalidade de Gru. Existe uma doçura subjacente na forma como Kevin se esforça para organizar as tarefas da colônia, mantendo a disciplina necessária para que os projetos de Gru não terminem em desastres completos. Ele atua como uma ponte entre a necessidade de ordem do mestre e a tendência natural dos outros companheiros ao caos absoluto. Stuart, por sua vez, continua a trazer o elemento de imprevisibilidade e leveza, encontrando prazer em pequenos detalhes, como encontrar uma nova peça de sucata que pode ser transformada em uma arma ou em um instrumento musical inusitado. E Bob, com seu olhar de curiosidade eterna, atua como o coração daquela estrutura, suavizando as arestas do temperamento, por vezes impaciente de Gru, e trazendo um conforto emocional que nenhum laboratório de alta tecnologia poderia replicar. É tocante observar como Gru, que iniciou sua jornada com uma postura de distanciamento, começa a ceder espaço para o afeto. Ele aprende que a liderança, quando exercida com a companhia dos Minions, não precisa ser um exercício solitário de superioridade. Existe uma troca silenciosa em cada olhar, um entendimento mútuo de que eles são peças complementares de um quebra-cabeça maior. Quando a luz se apaga ao fim de um dia de trabalho árduo, é notável a sensação de paz que envolve o grupo. Não há mais a pressão de ter que encontrar o vilão mais cruel do mercado, pois eles já encontraram o que realmente importava. Alguém que, apesar de todas as suas próprias falhas e inseguranças, escolheu caminhar ao lado deles. Essa trajetória, portanto, é um testemunho de que a identidade é algo que construímos através das relações. Os Minions nunca foram feitos para serem meras ferramentas descartáveis da história, mas sim agentes de alegria em um mundo que muitas vezes se leva a sério demais. A jornada deles ao lado de Gru é a celebração do absurdo, do otimismo resiliente e, acima de tudo, da lealdade incondicional.
Eles nos ensinam que por mais que possamos nos sentir perdidos ou sem um propósito claro, o destino muitas vezes nos reserva encontros inesperados que transformam o caos em melodia. O futuro, para eles, é um horizonte aberto, recheado de bananas, risadas e a promessa de que, enquanto estiverem juntos, não haverá desafio grande demais ou plano maléfico que não possa ser executado com um sorriso no rosto. A evolução dos Minions ao lado de Gru é um processo de metamorfose onde o conceito de vilania se desmistifica, dando lugar a algo muito mais profundo. Ao longo dos anos, vimos essas criaturas passarem por impérios e eras, sempre na condição de súditos, mas é apenas sob o comando de Gru que a hierarquia se torna, curiosamente, uma democracia baseada no afeto. O laboratório, que deveria ser um antro de planos nefastos, transfigura-se num espaço de criatividade pura. Onde antes imperava o medo de desagradar mestres cruéis, agora vive-se a experimentação livre. Gru não busca dominar o mundo através da opressão de seus subordinados, mas sim através de uma orquestração frenética, onde cada Minion encontra um papel que honra sua excentricidade. A personalidade de cada um deles ganha contornos mais nítidos nessa nova etapa. Kevin, sempre em seu posto de estrategista, deixa de carregar o peso do fracasso histórico para abraçar a responsabilidade de gerir os sonhos de uma família. Ele entende com a maturidade de quem já viu quase tudo que a grandeza de Gru é uma projeção de suas próprias aspirações, e ele se dedica a isso com uma lealdade que roça o sublime. Stuart, o espírito livre, encontra nas invenções de Gru o cenário perfeito para sua rebeldia criativa, transformando ferramentas de destruição em extensões de sua própria alma inquieta. Já Bob continua sendo o catalisador emocional, aquele que humaniza a vilania e nos lembra de que, sob todo aquele metal e planos de grandeza, a base de tudo é o amor. A relação com Gru também molda o próprio vilão, que evolui de um menino solitário e ansioso para um estrategista mais confiante, justamente porque ele nunca está sozinho. Os Minions são o espelho de sua alma, refletindo suas inseguranças com humor e suas vitórias com uma festa contagiante. Eles não são apenas lacaios, são a audiência, o suporte e a própria essência de quem Gru deseja ser. Em momentos de silêncio, quando a luz das máquinas de solda ilumina o laboratório, percebemos que o laço que os une é muito mais forte do que a busca pela fama ou pelo domínio mundial. Eles encontraram um lar onde não precisam fingir serem maus para serem valorizados. O final dessa trajetória cinematográfica, que nos leva por tantas épocas e continentes, termina com uma nota de otimismo reconfortante. A vida desses seres é a prova de que o erro, por mais desastroso que pareça, é apenas um passo necessário para encontrar o seu lugar. Eles passaram séculos tropeçando, explodindo e perdendo mestres, tudo para que pudessem chegar ao ponto exato em que a sua natureza singular faria sentido completo. Eles não servem ao mal, eles servem ao sonho de alguém, e ao fazerem isso, acabaram criando o seu próprio propósito. A jornada dos Minions é, no fim das contas, a celebração daqueles que, mesmo sendo vistos como estranhos e caóticos, conseguem transformar a própria existência numa aventura constante, onde cada dia é uma oportunidade de ser, acima de tudo, companheiro. Eles provam que, seja em um império egípcio ou num laboratório suburbano, o que realmente sustenta o mundo não é o poder absoluto, mas a risada compartilhada e a certeza de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos enquanto houver alguém para dividir o trabalho e, claro, o lanche. A jornada dos Minions com Gru transforma-se em uma crônica sobre a aceitação das próprias imperfeições. Enquanto o mundo exterior vê apenas vilania, o laboratório, sob a gestão caótica porém amorosa de Gru, torna-se um santuário para a criatividade desenfreada. É tocante notar como a figura do chefe, que por séculos foi um símbolo de temor e exigência, desmorona para dar lugar a uma figura paterna, ainda que Gru demore a admitir essa vulnerabilidade. Ele precisa dos Minions tanto quanto eles precisam dele, e essa dependência mútua é o que torna a dinâmica deles tão autêntica e paradoxalmente humana. Eles não são mais apenas capangas, são os guardiões dos segredos e dos sonhos de um homem que, apesar de aspirar ao trono da vilania, encontrou naqueles seres amarelos a sua verdadeira família. A cada novo gadget criado,
há uma marca da personalidade de cada um. As invenções não são apenas armas, são extensões do próprio espírito da colônia. Onde Scarlet Overkill veria um erro técnico como um insulto pessoal, Gru, muitas vezes resignado, vê como uma oportunidade para rir e seguir em frente. Essa leveza é o que diferencia o ambiente de trabalho no subúrbio de qualquer outra experiência que os Minions tiveram ao longo da história. Eles finalmente podem ser quem são. Seres inquietos, fascinados por tecnologia rudimentar, apaixonados por bananas e dotados de uma lealdade que transcende qualquer lógica pragmática. A satisfação deles não advém de uma coroa real ou de um tesouro roubado, mas da simples sensação de pertencerem a um projeto maior, liderado por alguém que os compreende. É fascinante observar o impacto que essa convivência causa na autoimagem deles. Ao longo da trajetória, eles sempre buscaram o vilão mais malvado, como uma forma de validar sua própria existência, como se a grandeza do mestre pudesse lhes conferir um propósito. Com Gru, essa busca cessa. Eles deixam de ser definidos pelo tamanho do mal que servem e passam a ser definidos pela profundidade do laço que mantém. A transição de uma existência itinerante e incerta para uma vida de cotidiano compartilhado é, na essência, a descoberta de que o lugar onde se deve estar é aquele onde se é plenamente aceito, sem a necessidade de máscaras ou de atos de destruição grandiosos. No fim, a narrativa nos deixa com uma reflexão profunda sobre o que realmente significa ter um propósito. Os Minions, criados com uma vocação que parecia destinada ao desastre eterno, provaram que a resiliência é a maior de todas as virtudes. Eles sobreviveram a eras inteiras de erros, quedas e isolamento, mantendo sempre intacta a sua capacidade de sonhar e de rir. Ao escolherem Gru, eles escolheram a humanidade, mesmo que cercada de planos de dominação mundial e engenhocas estranhas. A história deles é um lembrete vívido de que a vida, não importa quão caótica, é melhor quando vivida ao lado daqueles que nos fazem sentir parte de algo maior. Eles encontraram o lar que sempre buscaram, não no topo de um pedestal de poder, mas ao lado de um garoto com um cachecol listrado, provando que no final da jornada, o que realmente conta é o afeto incondicional que nos sustenta através de cada explosão e cada vitória, por menor que ela seja. A rotina no subúrbio, longe dos grandes palcos da história mundial, acaba por revelar uma faceta surpreendente desses pequenos seres, a sua capacidade de adaptação constante. Enquanto o mundo exterior vê Gru como um aspirante a vilão excêntrico, dentro daquelas paredes, os Minions transformam o cotidiano em uma dança de erros e acertos que beira o artístico. É fascinante notar como eles não apenas servem ao plano do dia, mas injetam naquelas invenções uma dose generosa de sua própria essência. Para um observador externo, o laboratório pode parecer um cenário de desastre iminente, mas para quem vive ali, é um laboratório de invenções, sonhos e amizade. Cada explosão não é um fracasso, mas sim uma etapa inevitável de um processo criativo que Gru, aos poucos, começa a aceitar como seu novo normal. Nesse novo cenário, a hierarquia perde o rigor opressor do passado. Onde antes os Minions temiam a ira de um faraó ou a impaciência de Scarlet Overkill, eles encontram em Gru uma figura que, embora tente manter o semblante sério de um gênio maligno, é constantemente quebrada pelas peculiaridades da sua trupe amarela. Bob, por exemplo, com sua inocência quase magnética, frequentemente desarma as tensões do ambiente com um gesto simples ou uma pergunta desconexa, lembrando ao próprio Gru que existe valor na vulnerabilidade. Já Kevin, sempre atento à logística do caos, percebe que a força deles não reside na sua eficiência técnica, mas na coesão do grupo, algo que nenhum outro mestre em toda a história da humanidade jamais soube aproveitar, ou sequer reconhecer. A evolução dos Minions não se resume apenas à busca pelo chefe perfeito, mas à descoberta do que significa ser necessário. Durante milênios, eles se sentiram descartáveis, ferramentas que podiam ser substituídas ao menor sinal de falha. Ao lado de Gru, eles experimentam pela primeira vez a ideia de uma família escolhida, onde a falha é tolerada e o sucesso é celebrado em conjunto, muitas vezes com uma festa espontânea regada a música, dança e, claro, um suprimento interminável de bananas.
Essa dinâmica altera a própria natureza da vilania deles, transformando-a de um objetivo existencial vazio em um veículo para a união fraterna. A vilania, aqui, torna-se o pano de fundo. O que realmente importa é a lealdade inabalável que cada um deles dedica àquele que, em um momento de solidão, estendeu a mão e os aceitou como aliados. O que nos resta, ao olhar para essa jornada épica que começou na aurora dos tempos e culminou num laboratório acolhedor, é a percepção de que a história dos Minions é um reflexo do que há de mais humano em nós. O desejo de pertencer, a necessidade de ter um propósito e, acima de tudo, a busca por uma conexão verdadeira que sobreviva às intempéries da vida são pilares que sustentam a trajetória deles. Eles provaram que não importa quantas vezes o plano falhe ou quão desastrosas sejam as consequências, a lealdade é o que mantém o grupo de pé. Eles não precisam mais de coroas reais ou impérios para se sentirem completos. Ao lado de Gru, eles encontraram algo muito mais valioso: a liberdade de serem exatamente o que são, caóticos e adoráveis, num mundo que, finalmente, parece ter encontrado o seu equilíbrio perfeito em meio à confusão. A rotina que se estabelece sob o comando de Gru é, em última análise, a celebração da imperfeição produtiva. Enquanto o mundo lá fora espera que vilões sejam figuras frias e isoladas, o laboratório fervilha com uma energia quase infantil, onde as invenções de Gru se tornam um grande brinquedo coletivo. É notável a forma como os Minions, com suas mentes inquietas e uma propensão natural para transformar qualquer parafuso em um evento cósmico, imprimem sua marca em tudo o que fazem. A seriedade de Gru, que ele tanto tenta manter para preservar sua imagem de gênio maligno, é constantemente posta à prova por seus lacaios, que encaram um desastre tecnológico com a mesma naturalidade com que buscam um lanche no meio da tarde. Essa interação, muitas vezes cômica, é o que torna o ambiente de trabalho algo único, uma espécie de escola de vida onde o aprendizado acontece através de colisões e risadas. Kevin, em sua posição de mentor improvisado, demonstra uma inteligência emocional que nenhum outro líder ao longo dos séculos foi capaz de notar. Ele compreende que, para que o laboratório prospere, é necessário mais do que comandos precisos, é preciso harmonia. Ele gerencia o temperamento explosivo de Gru com uma paciência quase estoica, servindo como o diplomata entre a visão grandiosa do chefe e a execução, por vezes atrapalhada, de seus companheiros. Stuart, com sua guitarra e seu espírito de improviso, traz para a vilania uma trilha sonora que despoja os planos de Gru de qualquer pretensão de crueldade pura. A música de Stuart é o lembrete constante de que, no fundo, eles não estão ali por medo ou opressão, mas por um desejo genuíno de estarem vivos e ativos naquilo que mais amam fazer. Bob, por sua vez, atua como o elo de ternura que humaniza a vilania. Sua existência é uma prova de que a bondade pode florescer em qualquer ambiente, mesmo cercado por planos de roubo e dispositivos de destruição. Quando Bob abraça seu ursinho de pelúcia no meio de uma reunião de planejamento, a aura de malignidade que Gru tenta projetar se dissipa instantaneamente, substituída por um calor humano que é, ironicamente, o que mantém o grupo unido. Gru começa a perceber, ainda que sutilmente, que a lealdade incondicional desses seres amarelos vale muito mais do que qualquer conquista mundial. Ele encontra naqueles três e no restante da colônia uma base de apoio emocional que ele nunca teve em sua própria infância, um refúgio contra o isolamento que sempre sentiu. O que essa jornada nos ensina, ao final, é que o sentido da vida não está na conclusão grandiosa, mas na companhia que escolhemos para percorrer o caminho. Os Minions, que passaram eras buscando mestres distantes e cruéis, finalmente compreendem que o verdadeiro propósito não está no